Jana, a herdade da Calada, e com uma curiosidade, temos aqui, nesta reunião, 3 continentes. O nosso, onde nós estamos, o continente americano, do sul, o do norte, que ali o Anaíca na Flórida, e os outros 2 representantes na Europa, em Portugal. Muito agradeço a vossa presença aqui, só vem esclarecer e enaltecer a nossa alma lusitana. Como todos vós já conheceis, é uma importadora exclusivamente de vinhos portugueses, e a herdade da Calada faz parte desta exclusividade. Começo aqui com o Anaíque, que é neto da herdeira, da proprietária, ele herdeiro, a Dona Maria, a proprietária. Então, deixo com ele, para ele nos falar um pouquinho sobre a vinícola, como é que ela se fundou, há quanto tempo tem, onde é que ela está instalada. Yannick, por favor. Então, Anaíque. Boa noite. Eu troco sempre o nome com o Yannick, e é Anaíque, peço desculpa. Não faz mal. Então, boa noite a todos. Sou o neto dos proprietários da herdade da Calada, a senhora Dona Maria e o senhor Jean-Claude Penoy. Sou francês e a minha avó é portuguesa e o meu avô é francês. A herdade da Calada é no Alentejo, que é no centro Alentejo, que é a região a mais quente do Portugal. Para falar um bocado da história da herdade, a propriedade remonta ao século XIX e foi criada em 1854, e os proprietários foram os descendentes dos duques de Lancaster. A adega foi construída no ano 2000, e foi aí que a herdade começou a comercializar o vinho. Depois, em 2007, foi um ano de mudança, foi o ano que a herdade foi vendida aos meus avós. Eles estavam à procura de uma herdade no Portugal, e eles ficaram mesmo, como se diz em inglês, in love da herdade, da beleza da herdade. E foi neste ano também que a enologia, a pastora o Eduardo, chegou também em 2007 na herdade. E pronto, a nossa filosofia aqui é que nós estamos a trabalhar a qualidade do que a quantidade. Nós queríamos no futuro também continuar a desenvolver a marca, e também guardar essa qualidade e esse perfil, essa identidade que é a herdade da Calada hoje. Para mim e para nós, acho que é o objetivo, é o nosso objetivo, e continuar nessa linha. E pronto, agora vou passar a palavra ao Eduardo, o nosso enólogo, que vai falar da produção e dos nossos vinhos. Bom, eu já apresento o Eduardo Cardial, para quem não conhece, enólogo da herdade da Calada. Também já foi enólogo de uma outra vinícola que nós temos no portfólio, Caves do Casalinho, né, Eduardo? Acho que foi lá onde tu foi uma das primeiras da tua carreira, se não a primeira, né? Então, todo mundo que conhece o Três Marias e os outros vinhos do Casalinho. O Eduardo já foi enólogo do Casalinho. Em 2007, então, assumiu a enologia e depois também diretor de produção, né, Eduardo, da herdade da Calada. Eduardo, eu queria que tu falasse de ti, da tua formação, da tua carreira, e depois falasse um pouco sobre a filosofia de produção da herdade.
Muito bem, muito obrigado por esta oportunidade de falar, é quase para 4 continentes. Na verdade, é a América do Sul, a América do Norte, depois é a Europa, mas aqui em Portugal diz que a sul do Tejo são Mouros, portanto isto é quase Marrocos. Portanto, estou Ele fala isto porque é um homem do Norte, estás a saber? Exato, Tem origem exato. Claro, E era aí, bom. era aí que eu queria chegar. São os Mouros, à vontade. E então eu sou um homem do Norte, nasci na região de Mercado do Douro, não é? Sou douriense de Gema, sou neto e filho de viticultores dourienses, e naturalmente fiz os meus estudos na Universidade de Trás-os-Montes em Vila Real, Trás-os-Montes e Alto Douro, fiz o curso de Enologia. Também fizeste lá um ano? Fiz um ano, mas não foi de Enologia. Eu estava lá como Educação Física e sabia que era o único lugar onde havia Enologia e tive grandes amigos lá. Pois é, acredito No que TAD. sim, acredito. No TAD. É o TAD. É uma boa escola, eu acho que é a escola ideal para um curso de Enologia, porque no estágio, normalmente nós fazemos estágio nas empresas do Porto, e no vinho do Porto não há noite nem dia, nós temos de trabalhar 24 horas, portanto ficamos com um calo que nos dá uma experiência de fazer uma vindima em qualquer parte do mundo e achar que é normal. Portanto, quando as outras pessoas estão chateadas porque trabalham 12, 14 horas, 16 horas, nós acabamos por achar normal, porque no nosso estágio habituaram-nos a trabalhar quase 24 horas por dia, porque o vinho do Porto faz-se de uma forma, quer dizer, vocês saberão, nós temos que interromper a fermentação alcoólica com a adição da aguardente. E isso ocorre, quer dizer, a fermentação vai decorrendo e nós temos que parar numa determinada densidade. E aquela densidade pode ser à 1 da manhã, pode ser às 2 da manhã, pode ser às 4 da manhã, pode ser às 8 da manhã. E, portanto, temos que estar sempre disponíveis para poder fazer esse trabalho, independente da hora que a densidade ou o objetivo chegue. Portanto, temos que estar sempre disponíveis. Ora, mas voltando a mim, eu fiz então os meus estudos na UTAD, fiz vários estágios em empresas de vinho do Porto, na região de Mercado do Douro. Depois fui também fazer um estágio mais prolongado numa empresa em Sede Cavaleiros, chama-se Valpradinhos. Não sei se já ouviram falar, Valpradinhos. E depois daí fui então para as Cavas do Casalinho, onde estive 3 anos, ainda com os antigos proprietários, a família Camelo, que vocês provavelmente ouviram falar. Entretanto, quando eu saí, eles venderam a propriedade a uma empresa, mas não sei bem quem eram as pessoas, nem sei quem são os atuais proprietários, sinceramente. Porque, entretanto, já estou aqui na Herdade da Calada há 15 anos. Portanto, eu entrei em 2007, entrei para enólogo residente, na verdade, e estive há alguns anos como enólogo residente, e fui ganhando importância na empresa, até que, a partir de 2012, me tornei, então, o diretor de produção, responsável pela enologia e diretor de produção. E pronto, e temos vindo a desenvolver um trabalho que eu acho que foi bastante meritório, não é? Porque passamos numa situação em que tínhamos muitos vinhos, tínhamos algum estoque antigo e que tínhamos alguns estoques parados para um momento em que temos algumas referências esgotadas. Portanto, temos alguns vinhos que estão esgotados. Algumas particularidades que nós fazemos aqui na Herdade que são de realçar. Nós, a partir de 2012, começamos a apanhar a uva durante a noite. Apanhamos a uva à mão. A vindima aqui
Começa normalmente em agosto. É uma região muito quente e seca, é um clima mediterrâneo. E, portanto, nós em agosto temos facilmente 40 graus. Ora, 40 graus no meio das vinhas, o que é que acontece? É muito difícil para as pessoas que andam a trabalhar no campo, não é? Porque é o suor, é os insetos, é o mosto, e é realmente um trabalho difícil. E, por outro lado, quando apanhamos a uva a 40 graus, mesmo estando muito próximo da adega, o que é que acontece? Temos oxidações, temos uva a fermentar ainda antes de chegar à adega e temos o descontrole total. Então, a partir dessa altura, eu propus começarmos a apanhar a uva de noite. O início foi um bocadinho difícil, as pessoas não estavam habituadas, não percebiam sequer o motivo pelo qual teríamos que apanhar a uva de noite. Então fizemos algumas experiências e as coisas começaram a resultar. E então as pessoas começaram a aderir, porque na verdade nós começamos às 3 da manhã, damos algum tempo à uva para arrefecer, não é? Porque se começarmos a apanhar a uva às 8 da noite, a uva ainda está quente, porque durante o dia estão 40 graus, às 8 da noite ainda não está, a uva ainda não arrefeceu, ainda continua quente. Portanto, começamos às 3 da manhã até às 11 da manhã. Durante o dia as pessoas tinham tempo para fazer outras coisas que de outra forma, não é? Não teriam tempo. Então começaram a aderir a esta vindima noturna. Nós, por um lado, protegíamos a qualidade da uva e protegemos a qualidade da uva, evitamos oxidações, evitamos fermentações indesejadas, não é? Fermentações que nós não controlamos, e depois poupamos em custos energéticos. Como é que nós poupamos? Portanto, normalmente, no passado, nós apanhávamos a uva para caixas plásticas e colocávamos em câmaras frigoríficas para baixarmos a temperatura. Com esta apanha durante a noite, como apanhamos a uva à volta dos 14, 16 graus, nós processamos-la diretamente, não temos necessidade de a colocar em câmaras frigoríficas. Portanto, ganhamos em tempo, ganhamos em custos energéticos e ganhamos em qualidade. Portanto, foi um passo importante e é um passo também diferenciador. É uma forma de nós vos dizermos cara a cara, dizer nós fazemos um trabalho diferente. É claro que a vinha foi crescendo e cresceu bastante até em 2018. Nós em 2018 plantamos 30 hectares de vinha nova e isso veio trazer novos desafios, porque associado ao facto de a mão de obra estar cada vez mais escassa, é difícil conseguirmos pessoas para apanhar uva e para fazer os trabalhos normais na agricultura. Aquilo que fomos obrigados a fazer foi, no fundo, uma parte da vindima fazê-la com uma máquina. Portanto, temos uma pequena máquina de vindimar que nos permite apanhar uma parte da uva e a outra parte, então, continuamos com a vindima manual. Este 2022 foi o primeiro ano em que fizemos a vindima nesses moldes, correu bastante bem e, portanto, projetamos o futuro dessa forma, apanhar uma parte com máquina e uma parte à mão, sempre de noite, sempre para proteger a qualidade da uva, sempre a proteger, no fundo, também os operadores, as pessoas que trabalham connosco. Elas próprias hoje em dia são as primeiras a pedir para vindimarem, para apanharem a uva durante a noite. Ora, a uva depois de apanhada, então, rapidamente chega à adega. Portanto, vocês, quando nos visitarem, vão ver, as vinhas estão muito próximas da adega, estão à volta da adega. Portanto, demoram 2 minutos. Depois de as apanharmos até à adega, são 2 minutos. E depois, dentro da adega, também temos algumas particularidades. Nós não usamos bombas durante a fermentação alcoólica. Isto é, nós, enquanto temos películas, grainhas e líquido, tudo misturado, usamos apenas a gravidade. Ora, estamos no Alentejo, não temos o declive natural do terreno para nos ajudar nessa gravidade. Então, foi necessário construir um edifício mais alto
para poderes ter uma grua que nos permite depois transportar a uva pela adega toda. Esta grua permite-nos não só transportar a uva depois de esmagada, não é? Depois de esmagarmos a uva na recepção, como mais tarde nos permite fazer a remontagem, que não é uma remontagem clássica, é uma delestage. Não sei se sabem o que é delestage. Delestage é remover o líquido, em vez de estarmos a misturar tudo com autovinificadores ou com outro tipo de fermentadores, é que retiramos o líquido, todo o líquido que está no depósito e colocamos-lo por cima. Portanto, durante a fermentação alcoólica, a libertação de dióxido de carbono que empurra as películas para o topo, formando, no fundo, duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. Como a cor, e estou a falar especificamente de vinhos tintos, como a cor e a parte aromática e o sabor está na película, nós executamos uma operação que se chama remontagem. E a remontagem é a mistura do líquido com as películas. Fazemos-lo, no nosso caso, com recurso a esta grua e com recurso à delestage. Nós retiramos o líquido todo para um depósito e depois colocamos o líquido todo pelo topo. E então é assim que nós misturamos as películas com o líquido. E é assim que nós fazemos a extração de cor, de aroma e de sabor das películas. Temos outros sistemas para além destes. Todos usam a gravidade. Temos fermentadores horizontais. Se quiserem perguntar alguma coisa, entretanto, interrompam-me, porque eu posso me entusiasmar e falar até demais. Temos também fermentadores horizontais, e esses fermentadores horizontais rodam sobre eles próprios. E rodando sobre eles próprios, vão fazendo essa remontagem também. Depois temos um terceiro sistema de remontagem, que são os lagares abertos. Portanto, nós temos cubas, fermentadores abertos, com pisadores, que no fundo simulam as nossas pernas e que empurram as películas e que colocam as películas em contacto com o líquido. Portanto, estes são os três sistemas de remontagem que nós temos implementados na adega. Isto para vinhos tintos. É claro que nós também fazemos brancos e rosés, e muito bons também. Então, e qual é que é a grande diferença entre os tintos e os brancos rosés? É que os tintos fermentam com a casca, com a película. Os brancos e os rosés fermentam sem casca, sem película. Portanto, depois do esmagamento, no caso do rosés, nós esmagamos e o contacto da película com o líquido é muito curto, é o mais curto possível. Porque hoje em dia, vocês sabem que os rosés que melhor se vendem, aqueles que têm mais procura, são os rosés com uma cor mais pálida, mais clara. Então, como nós estamos numa região muito madura, com fruta muito madura, muito saborosa, o que acontece é que se nós deixarmos muito tempo de contacto do líquido com a película, nós vamos ter rosés muito corados. Então, fazemos o esmagamento e imediatamente prensamos. Nós temos prensas pneumáticas, temos duas prensas pneumáticas e uma prensa pneumática é um cilindro em aço com um balão insuflado no interior. Vocês estão a imaginar, um balão é extremamente suave. Portanto, esta prensagem é uma prensagem muito suave. E ao prensar as películas contra uns drenos que tem no interior desse depósito, o líquido acaba por sair. E quando temos só líquido, só nessa altura que nós usamos as bombas para empurrar o líquido para os depósitos. No caso dos brancos e do rosés, vão para os depósitos para uma câmara de frio. E é nessa câmara de frio que depois eles fermentam. Portanto, o branco e o rosé fermenta sempre a temperatura muito baixa. Fermentamos à volta dos 14, 15 graus. Os tintos fermentam a temperaturas mais elevadas, porque, queremos extrair mais cor, queremos extrair mais sabor, e então deixamos ir a temperatura aos 25, 27 graus.
A fermentação dos tintos é muito mais rápida, são 7 dias mais ou menos de fermentação alcoólica. Depois podemos ter, em alguns casos, algum tempo de maceração. O que é a maceração? É o contacto do líquido, que na altura já é uma solução hidroalcoólica, não é? Em alguns casos já vinho, que ficam em contacto durante mais alguns dias com as películas para fazer uma maior extração de cor e de taninos, sobretudo de taninos, estrutura. No caso dos brancos e dos rosés, fermentam às vezes durante 2, 3 meses, com a temperatura de fermentação a mais baixa, é muito mais longa, não é? Temperaturas mais baixas, a fermentação é muito mais longa. Nós, para além de fermentarmos em cuba de inox, fermentamos também em barrica. Há bocado estávamos a falar do Barão de B. O Barão de B branco é o nosso topo de gama, que vocês ainda não têm, mas terão em breve, se Deus quiser. E então é um vinho que fermenta em barricas de carvalho francês. E, portanto, temos estas duas... temos essa diferenciação entre os vinhos que fermentam em inox, em cuba, e o Barão de B, que no caso fermenta em barrica de carvalho francês. Portanto, no final da fermentação, o que temos também autonomia total, isto é, estamos equipados com equipamento de engarrafamento, de rotulagem. Temos uma câmara de estágio que nos permite fazer engarrafamentos e colocar em estágio durante um período para os vinhos evoluírem um bocadinho na garrafa e para ficarem no ponto, para quando chegar a vocês, eles estarem no ponto exato para vocês poderem vender. Bom, em traços gerais, eu se calhar falei muito e rápido, mas em traços gerais disse-vos aquilo que nos diferencia de outros produtores. Nós temos todo o controle de temperatura, desde que apanhamos a uva até que mandamos as garrafas para vocês. Portanto, todos os nossos depósitos estão equipados com camisas duplas de refrigeração, temos as câmaras de frio e apanhamos a uva durante a noite. E, como tal, a temperatura é um fator fundamental para podermos não só produzir vinhos de qualidade, como manter essa qualidade nos vinhos. Muitas vezes vocês saberão até melhor do que eu, os vinhos ao chegarem ao Brasil, se passarem por temperaturas muito elevadas, às vezes pode haver problemas com isso, não é? E, portanto, é sempre importante nós termos cuidado com a temperatura, não só durante o processo de fermentação e estágio, mas também na parte do armazenamento. É isso. Uma aula de enologia aqui. Obrigado, Eduardo. O que me chama atenção nos vinhos, né? Muitos aqui já provaram também, os nossos representantes, alguns já receberam amostras, outros já tiveram contato. É justamente isso. Eles mantêm uma acidez que eu imagino que possa chegar a ser um desafio em áreas tão quentes, né? Não sei o que tu acha de conseguir esse equilíbrio entre estrutura, acidez, maturação suficiente para que tenha muita cor, mas que não perca a acidez, que no fim das contas vai ser a alma desses vinhos, né? E então a gente tem, na Herdade da Calada, especificamente o equilíbrio entre acidez, entre estrutura, entre cor, estágio de maturação, grau alcoólico, porque precisa maturar para produzir álcool, ao mesmo tempo, se maturar demais, perde aquela acidez que deixa o vinho muito mais chamativo. Então, acho que vocês conseguem isso de uma forma muito competente na Herdade da Calada, né? É um desafio, imagino, numa área tão quente. Esse ano teve um escaldão, né? Não sei se teve algum prejuízo, mas é desafiador, imagino. Sim, claro que sim. Nós, na verdade, temos um clima muito próprio para o bem e para o mal. Portanto, a Herdade está localizada a nordeste de Évora, 12 km a norte de Évora, norte-nordeste. Nós temos a 290 metros de altitude, temos um solo argilo-calcário,
E na propriedade temos uma barragem com 500 mil metros cúbicos de água, de capacidade de armazenamento. Nem todos os anos está cheia, mas é uma barragem importante para a área de herdade, muito próxima das vinhas. E isso faz com que aqui o nosso microclima tenha mais umidade disponível para as plantas. E esse acredito que seja um dos fatores que nos permite ter mais acidez nos vinhos. Permite-nos tudo que seja a norte de Évora já tem mais acidez, não é? Porque os vinhos a sul de Évora normalmente perdem um pouco mais essa acidez, não é? Nós aqui ainda ganhamos um pouquinho mais graças ao nosso próprio microclima. Há anos em que a herdade fica num pequeno vale e para chegar descemos uma colina. E há anos em que na primavera vamos a descer e existe um nevoeiro só na herdade. Um pequeno nevoeiro só na herdade. E isso é curioso porque é engraçado, até o Marquês de Pombal, quando fez a demarcação da região de Marcada do Douro, a primeira vez que a região de Marcada do Douro, do vinho do Porto, foi a primeira região demarcada do mundo, não é? Então ele usou o nevoeiro como uma linha para marcar a região de Marcada do Douro. É só até um dia o nevoeiro é que se podia fazer o vinho do Porto. E, portanto, os marcos estão colocados, hoje em dia já mudou muito, mas na altura os marcos pombalinos estavam colocados até ao ponto em que o nevoeiro subia, o que é curioso também, não é? Portanto, aqui na herdade temos um clima muito próprio que nos ajuda muito também na matéria-prima, porque vocês sabem que sem uma boa matéria-prima é impossível fazer-se vinhos de qualidade, não é? Nós com uva boa podemos estragá-la, mas com uva má não se consegue fazer um bom vinho. É isso. Muito bom. Carlos, eu queria que falasse um pouco da parte comercial da herdade, os mercados onde está inserido hoje em dia, os vinhos da herdade da Calada. Eu não sei quem pode saber sobre atual volume de produção, se é o Eduardo ou o Carlos mesmo. E para a gente entrar um pouco na parte do comércio e dos negócios, onde é que a herdade está posicionada dentro do mercado do vinho hoje em dia? Eu acho que, provavelmente, em termos de volume de produção, o Eduardo pode falar. E depois passa-me a palavra e falamos um bocadinho de mercados internacionais e qual é o nosso posicionamento. Perfeito. Ora, nós começamos com as 220 mil garrafas até 2018. A partir de 2018, com a plantação dos 30 hectares extra de vinhas novas, a nossa produção tem vindo a subir todos os anos e com tendência para continuar a subir. Portanto, nós este ano vamos fazer quase 300 mil garrafas e nos próximos anos vamos subir. Não vamos subir para o dobro, mas é possível que possamos fazer 350, 380, depende dos anos, depende como... depende da natureza, depende de vários fatores, mas acredito que entre as 300 e as 400, eventualmente uma média de 350 será por aí a nossa produção. Até eu pergunto, claro, porque é diferente uma propriedade que produz 50 mil, 300 mil ou 8 milhões, né? Só para o pessoal ter uma ideia mais ou menos de onde é que está essa colocada essa propriedade. Carlos, vamos falar de mercado, então. Muito bem, falamos, sim, senhor. Pois o posicionamento da herdade da Calada visa, sobretudo, trabalhar com parceiros de qualidade. Nós não temos volumes muito elevados, como acabou de dizer o Eduardo, e um pouco como eu trabalhei no meu passado, com 14 milhões de garrafas, 16 milhões de garrafas, são situações um pouco diferentes, e os mercados e os parceiros, obviamente, têm que acompanhar essa mesma estratégia. Neste momento, o mercado português
ainda tem a parte de leão da nossa produção. Temos um parceiro em Portugal com que trabalhamos já há muitos anos e que tem feito um excelente trabalho de construção de marca, que é aquilo que nós pretendemos, é que realmente a marca Herdade da Calada seja cada vez mais conhecida como uma marca de qualidade, de elegância, e nesse sentido temos realmente trilhado um caminho em Portugal fantástico. Além disso, estamos presentes em diversos mercados europeus, alguns há mais anos, outros mais recentemente. Eu saliento alguns, como por exemplo, eu diria Luxemburgo, é dos mais antigos, é um parceiro de longa data, também os Países Baixos, a Holanda, a Suíça, a Alemanha, a Bélgica, são países já tradicionais para nós, em que temos parceiros há muitos anos. Em alguns dos países trabalhamos com mais que uma empresa. A ideia que está subjacente é sempre a mesma, ou seja, construir uma marca forte, uma marca que tenha visibilidade e que seja sinónimo de qualidade. Mais recentemente estamos também nos Estados Unidos, no Canadá, Polónia, Itália, e agora também no Brasil. A ideia não é ter muito mais distribuidores, não é termos muito mais países, não é isso que pretendemos. O que pretendemos é ter parceiros de qualidade que nos levem nesta aventura conjuntamente, não é? É isso que nós idealizamos, é ter realmente... o Eduardo, às vezes, falamos uma coisa... fazer um vinho fantástico, às vezes consegue-se fazer, se tiverem as condições todas reunidas. Agora, fazer vinhos de qualidade, que sejam ano após ano, com a mesma estrutura, o mesmo equilíbrio, essa é a grande ciência e a dificuldade. E é isso que eu acho que a Herdade da Calada tem conseguido. Tem conseguido realmente fidelizar os clientes, fidelizá-los à marca, e ano após ano mantemos o mesmo padrão de qualidade. Muito bom. É isso mesmo. Uma vez eu vi o Eduardo respondendo lá no TikTok dele sobre isso. Alguém falou, porque eu também aqui na minha casa, às vezes, eu faço um vinho bom. Aí o Eduardo, não, fazer um vinho bom de vez em quando é bom, acontece, pode acontecer, né? O desafio é justamente esse, é todos os anos fazer um vinho bom e que o teu cliente vai encontrar. Eu posso aqui em casa pegar um jarro na cozinha, botar umas uvas lá para dentro, pode ser uma coisa boa eventualmente, né? Uma a cada 20 anos, mas eu quero ver todos os anos com a consistência, com aquela que o cliente sabe o que esperar, né, Carlos? Acho que é isso que tu está falando e é o que a gente tem com certeza aqui nesse produto, né, Eduardo? Se tu lembra dessa resposta, mas eu lembro da sua resposta lá no TikTok e me marcou isso daí. Realmente a consistência. Fazer um vinho bom pode acontecer. Eu posso, né? Aquela banda que lança uma música boa e nunca mais aparece. Quantas tem, né? Milhares, né? Mas aquela banda que todos os discos são bons, todas as músicas são agradáveis e ano após ano o cara tá ali fazendo sucesso. É outro padrão de trabalho, né? O mesmo vale para o vinho, né? É isso mesmo. Há outra situação que a verdade é que os consumidores, e não só, como por exemplo os jurados dos concursos internacionais, valorizam. A Herdade da Calada tem inúmeras medalhas. Não é algo que a gente coloque nas garrafas, não o fazemos. Não é algo que nós também divulguemos muito, mas a verdade é que estão lá. E isso realmente é o reconhecimento do bom trabalho que se faz ano após ano. Sem dúvida. Nós tivemos o cuidado até de procurar isso, porque eram muitas, para pôr no nosso catálogo, e a gente coloca com muito orgulho. No Brasil é importante, como é um mercado de informação e um produto que a gente está começando a divulgar, o cliente tem que saber que aquilo vem chancelado por um corpo de jurados, o concurso de Berlim, o concurso de Bruxelas, aqui de lá, então revista de vinhos. Então a gente é importante. Aqui no Brasil é importante. Essa divulgação para o mercado brasileiro, ela faz diferença. Então, é muito bom que tenha, e nós vimos que tem, e está no nosso catálogo, inclusive, as medalhinhas colocadas, né? O Bruno Margulhano, nosso parceiro da Florence Vinhos, ali de Litoral Catarinense, levantou a mão, um grande sommelier, especialista em Alentejo, e candidato já, né? Vou dizer, Brunão, um dos finalistas do concurso do melhor sommelier do Alentejo, do Brasil,
Vai estar Vai estar em Portugal. vai estar aí com grande vocês no parceiro próximo nosso. ano, neste ano. Esse ano ele vai visitar o Alentejo para participar da final do concurso. Levantou a mão para fazer uma pergunta. Vai lá, Brunão, tá contigo. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, bela apresentação. Curioso para conhecer a vinícola aí. Se Deus quiser, em breve estaremos aí. Como que é a questão de vocês com relação à cultura orgânica, sustentável? Qual a visão de vocês? Se vocês trabalham, têm esse tipo de manejo, né? Que assim como o doutor Gustavo falou, todos esses atributos aqui no Brasil, que ainda é um mercado que está maturando, tudo isso agrega como argumento de venda, né? Para nós. Então, se vocês puderem discorrer um pouquinho sobre isso. E também, posteriormente, já emendando uma outra pergunta, se vocês têm algum receptivo na parte de enoturismo, enfim, lá na Herdade. Quem vai para o Eduardo? O Bom, enoturismo? não sei se o Anaí quer falar sobre o enoturismo. O enoturismo ia dizer o Anaí. Então, ok. para Então quer que comece com o enoturismo e depois falamos de... Perfeito. Então pronto, na parte do enoturismo, a Herdade já abria as portas para esta parte, e agora os meus avós decidiram de fechar o enoturismo, mas só abrir para os nossos clientes, para visitar, para fazer também dormidas e pronto. Agora podemos fazer, estamos a fazer provas e mesmo visitas da Herdade com o Jeep, mas agora as dormidas, o alojamento está fechado e só nós abrimos para os nossos clientes que querem vir para a Herdade. Então podemos ver se vocês querem vir para a Herdade, se vocês querem dormir em casa, são bem-vindos, mas para o booking e coisa assim, para agora está fechado. Eu estou a pensar em, se calhar, desenvolver isso também para abrir as portas, mas pronto, isso é o meu negócio com os meus avós, para ver isso. Maravilha. Bom, já sentimos um conflito de gerações aí, mas um conflito positivo de gerações, né? Para puxar o negócio para frente. Isso é muito bom. É mesmo assim. É mesmo assim. É ótimo. Eduardo, sobre cultura orgânica, biológicos, naturais e etc. Bom, em relação à sustentabilidade, que é no fundo isso que todos queremos, não é? Sustentabilidade. Nós seguimos as diretrizes da administração, não é? E, portanto, aquilo que nós temos, não temos a certificação orgânica, mas procuramos sempre a sustentabilidade. Evitamos o uso ao máximo de pesticidas. Aquilo que, por exemplo, fazemos atualmente é fazer o controle das infestantes, das ervas, com recurso às ovelhas. As ovelhas estão a pastorear no meio das vinhas nesta altura. Portanto, nós, para além de vinha, temos também um olival, temos 126 hectares de olival, também somos produtores de azeite e, portanto, temos um rebanho com 3.000 ovelhas que vão comendo toda essa erva e que vão, no fundo, ajudando a fazer o controle das infestantes. Tentamos sempre usar o mínimo possível de fungicidas, mas não pomos em perigo a produção por não usarmos os fungicidas, isto é, evitamos ao máximo. Todas as pessoas que trabalham connosco têm cursos de aplicador de fitofármacos, todos sem exceção, e, portanto, quando usamos as quantidades certas, não corremos riscos de perder a uva, não somos certificados como produtores de uva orgânicos,
somos sustentáveis, portanto, procuramos não poluir ou poluir o mínimo possível. E depois, na adega, durante muitos anos, nós fizemos prestação de serviços e atualmente também ainda continuamos a fazer, mas numa escala muito pequena. Mas no passado fazíamos prestação de serviços a herdades que eram orgânicas. E, portanto, desenvolvemos um método de trabalho na adega e está até certificado como um método de vinificação biológica. Nós já fizemos vinhos biológicos, não foi com a nossa uva, foi com a uva de terceiros, mas já fizemos vinhos biológicos na adega. Portanto, todo o processo foi certificado pela Ecocert e pela Sativa. A Ecocert é uma multinacional, não sei se conhece, mas foi certificado como biológico. Os nossos são sustentáveis. Dentro da adega, procuro sempre usar, para além dos produtos que estão autorizados pela União Europeia para vinhos biológicos, procuro sempre usar doses muito pequenas de sulfuroso. Aquilo que eu faço normalmente é deixar os vinhos em contacto com as borras o máximo de tempo possível, porque as borras são, no fundo, o meu seguro de vida. Não é seguro de vida, mas é um seguro de saúde. As borras são o meu sulfuroso, são as borras que me permitem ter os vinhos com sulfuroso mais baixo. Portanto, eles passam o inverno todo com as borras, e as borras, quando eu falo dos borras, é uma película muito fina que acaba por sedimentar, não é? E que está no fundo do depósito e que são essencialmente leveduras, e as paredes de leveduras carregadas de monoproteínas que acabam por absorver o oxigênio que se vai misturando ou que se vai dissolvendo no vinho. Portanto, tentamos aplicar sempre 2 vezes sulfuroso, uma na desinfecção das uvas e uma segunda quando engarrafamos os vinhos. Nos tintos, normalmente, são 3 vezes. E pronto, o objetivo é sempre doses de sulfuroso muito baixas. Os vinhos que vocês têm doses de sulfuroso ao nível dos vinhos biológicos, isso posso garantir. É muito bom. É justamente esse caminho do meio, né, que os dias atuais nos obrigam a seguir, né? A gente não quer ser aquele radical que aplica o veneno em tudo, né, entre aspas, esse veneno, mas também não é difícil ser aquele pé na areia, que não bota nada e produzir com qualidade e consistência, que a gente falava antes aqui, né? Então, eu acho que é uma mentalidade de equilíbrio. E com preço. E com preço. Com preço. E com preço. Porque, e com preço. Na verdade, para ser orgânico, não é? E eu faço uma crítica a alguns produtores até grandes produtores no Alentejo, que lançam vinhos orgânicos, vinhos de entrada, não é? Que é impossível ter consistência durante várias vindimas quando estamos a falar no orgânico, porque o orgânico, a qualquer momento, podemos ter um problema com míldio, com o ídio, com uma praga qualquer, e nós não temos, pura e simplesmente, armas. Ou então temos que enganar um bocadinho o sistema, não é? Ou então temos que enganar um bocadinho o sistema. De outra forma não é possível. Eu tenho vários colegas que trabalham orgânico, eu próprio. O orgânico, para mim, é muito próximo do sustentável. É muito próximo. Aquilo que realmente faz uma grande diferença é quando as pessoas acreditam. Quando as pessoas acreditam no biodinâmico, por exemplo. Quando as pessoas acreditam no biodinâmico, aí uma diferença muito grande entre o biodinâmico e o convencional, o sustentável ou o biológico. Mas para isso é preciso vender vinhos a um preço muito elevado. Porque quando estamos a falar de preço baixo, a qualquer momento, com uma praga, baralha-nos as contas todas e nós não temos vinho para fornecer aos clientes. E, portanto, esta é a minha visão.
é a minha visão pessoal. Eu acredito muito na natureza, acredito muito na sustentabilidade, acredito muito que é possível fazer vinhos com o mínimo de químicos possível, não é? O mínimo de sulfuroso possível, mas também sei que há anos bons e anos maus, e nós temos que procurar uma média que nos permita trabalhar todos os anos, ter vinhos bons todos os anos e ter cuidado com o planeta também todos os anos, naturalmente. É, no fundo, encontrar o equilíbrio entre o ideal e o possível, ou entre a sustentabilidade e o economicamente viável. Sim, está ali no meio. É isso mesmo. Porque a sustentabilidade econômica também é um tema, né? Precisa ser sustentável economicamente, uma herdade desse tamanho, com esse investimento que tem, né? Precisa, obviamente, gerar um retorno financeiro e interessante. Bruno, quer dar mais um rebate aí? Não, é só um adendo dentro disso aqui, colaborando com o que o Eduardo falou, que eu estava numa uma live com um grande produtor aí do Alentejo, com algumas pessoas do Alentejo, e justamente a conversa do orgânico e do biodinâmico acabou tomando conta da conversa, e ele acabou soltando que se hoje toda a agricultura fosse convertida em orgânica no planeta, a gente só conseguiria alimentar 30% da população mundial, né? Então, existe uma pesquisa em cima disso, então, é só para pontuar isso daí, né? No fim, não fechar a conta. Eu tenho um amigo que é nosso cliente também, na Alemanha, e ele diz-me sempre a mesma coisa, que é, enquanto as pessoas não pagarem mais, quando temos dois vinhos, as pessoas vão escolher sempre, em primeiro lugar, pelo preço. Ou a maioria das pessoas vão escolher pelo preço. Não vão escolher por ser orgânico. E então, enquanto não se valorizar mais o orgânico, enquanto não se valorizar mais até o biodinâmico, será impossível, não é? E acho que não há, no fundo, dinheiro suficiente no mundo para se valorizar o orgânico, o biodinâmico, ao ponto de uma boa parte do planeta começar a trabalhar em biológico, em biodinâmico, não é? Portanto, será muito difícil no futuro. Acho que estão preparadas várias guerras, ainda agora na Holanda, com aquele problema que eles têm nos nitratos, por exemplo, que é outro problema, as fertilizações. Eles vão acabar com as vacarias todas na Holanda por causa da questão dos nitratos, não é? Eles vão passar eles são os segundos maiores exportadores de carne e vão passar a ser importadores de carne. Isto em pouco tempo. Isto em muito pouco tempo. O que é que vai acontecer por lá? Não sei. Mas isto a política também é difícil, não é? Isto mistura-se aqui no meio da sustentabilidade, do orgânico, questões políticas e é difícil de gerir. Acho que o ponto de equilíbrio é esse mesmo, é o equilíbrio. Muito bem, meus amigos. Queria só reforçar para quem não reparou que o Anaík convidou todo mundo, quem quiser, para ficar lá, na verdade, o tempo que quiser, comendo carne de ovelha e bebendo bom vinho, né? Eu tenho aqui umas três filhas. Eu vou só dizer, vocês são todos convidados, mas não ao mesmo tempo, porque não tem... Nossa, você é mais a reunião é gravada, viu, Anaík? E depois vou cortar aquela parte, vou levar junto lá e vou entrar lá para dentro, vou ficar. Sim, pode. Enquanto não acabarem as 3.000 ovelhas e as 300.000 garrafas de vinho, eu não saio.
Muito bem, meus amigos. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente já está aqui com 50 minutos de conversa. Em Portugal já o horário é bem avançado, então, se alguém mais quiser se manifestar, perguntar alguma coisa, alguém que já provou o vinho, quer dar algum depoimento, fique à vontade. Acho que vale a pena pelo menos o Eduardo fazer só passar ali um pente fino em cada um dos vinhos. Bem lembrado. Vamos né? falar de cada vinho. Bem Os lembrado. vinhos, os vinhos. Portanto, nós hoje temos Muito aqui bem lembrado. o Porta da Calada tinto e branco, o Val da Calada tinto e branco e o Caladeça. Pelo menos que o Eduardo passe um pouquinho por cada um, rapidamente, perfil e proposta de cada vinho, para que o pessoal também entenda onde é que cada um deles vai se encaixar quando for vender. Muito bem. Bom, nós só sabemos fazer vinho bom, não é? Sim, certeza. É um defeito que eles têm. Os nossos vinhos são vinhos frutados, encorpados, com boa frescura. Portanto, o Porta da Calada é aquele vinho, é o nosso vinho de entrada. Portanto, é um vinho em que nós simplesmente produzimos tudo o que a planta nos dá. Portanto, não fazemos qualquer controle de produção. É assim que nós conseguimos ter um preço mais competitivo neste vinho. É feito com 3 castas, aragonês, trincadeira, que são clássicas no Alentejo, mais um bocadinho de Syrah. Não tem estágio em barrica, portanto é um vinho muito frutado. Um vinho com volume, com estrutura, com bons taninos. Paralelamente ao tinto, depois temos um branco, que é feito com 2 castas, que é o Verdelho e o Antão Vaz. O Antão Vaz é uma casta clássica do Alentejo. É uma das castas rainhas do Alentejo. Nós fazemos o Porta, mas também fazemos o Barão de B, que é curioso. O Barão de B, que é o nosso topo de gama. É um vinho muito saboroso também, muito frutado. O Verdelho tem um aroma, normalmente a erva cortada de fresco. Não sei se conseguem reconhecer isto. Claro que depois vai ganhando aromas terciários, vai ganhando complexidade. É um vinho muito saboroso. Isso é um horizontal nos nossos vinhos. Os nossos vinhos são saborosos. Portanto, quando nós bebemos, sentimos realmente que têm sabor. Depois temos o Val da Calada, onde temos mais algum cuidado com a produção. No Val da Calada nós produzimos 8 toneladas por hectare. Fazemos lá mesmo com o aragonês, trincadeira e com o Alicante. O Alicante é outra casta importante para o Alentejo, uma casta adotada que veio de França, mas que já é nossa, já é portuguesa e alentejana, faz grandes vinhos no Alentejo. É um vinho também muito frutado, com mais volume, com mais complexidade, com mais textura. Também não tem estágio em barrica. E depois temos o Val Branco. O Val Branco é mais concentrado do que o Porta, tem um perfil aromático um bocadinho mais exuberante do que o Porta e tem uma acidez mais evidente. Portanto, consegue-se sentir mais acidez. É uma acidez que vem do Verdelho e portanto, é uma acidez cortante. Vocês também têm o Val Branco, vale a pena provar. O Val Branco está esgotado desde julho. E portanto, para verem como foi surpreendente para nós, porque também não é muito bom esgotarmos o vinho tão cedo. Este ano, se Deus quiser, produzimos bastante mais, portanto vamos ter stock. Não estou a dizer isto para assustar, estou a dizer isto mesmo para vos explicar como é que este vinho teve sucesso. Depois temos o Caladeça, não é? O Caladeça é, a meu ver, uma das melhores compras que existe em Portugal. Portanto, o Caladeça é feito essencialmente com 3 castas, leva depois mais Touriga Franca, mas essencialmente é feito com tinta queada, alforcheiro e Touriga Nacional. São 3 castas belíssimas. A tinta queada é uma casta de ciclo mais longo, fica madura mais tarde. É uma casta que entrou em desuso no Alentejo. Deixou-se de plantar no Alentejo. Por ser uma casta de ciclo mais longo, implica várias coisas. Implica
ter a adega aberta até mais tarde e nós temos o equinócio de outono, não é? No 21 de setembro, e normalmente temos uma semana de chuva. Ora, como nós apanhamos a tinta caiada depois dessa chuva, se não trabalharmos bem na vinha, corremos o risco dela ficar danificada, dela ficar podre. E, portanto, a maioria dos produtores o que faz é colocar variedades de ciclo mais curto para acabarem a vindima mais cedo e para não correrem os riscos. Ora, nós fomos procurar o risco e então procuramos esta tinta caiada. Acho que é um risco calculado, é um vinho belíssimo, um vinho com uma sedosidade, com volume, com um perfil aromático distinto, faz um estágio de 12 meses. O 2018, o que vocês têm é 12 meses. É 12 meses. 12 meses em barrica de carvalho francês usada. Portanto, o nosso objetivo com o estágio em barrica não é propriamente marcar os vinhos com madeira, mas integrá-la no vinho. Portanto, é melhorar o vinho e não sobrepor-se ao vinho. E acho que fica muito bem patente no Caladeça, porque a barrica vem potenciar aquilo que é a qualidade do próprio vinho. É um vinho que se bebe. Eu fiz uma prova online durante a pandemia com o Caladeça, e é curioso porque beberam todos a garrafa. Numa prova de 1 hora, toda a gente bebeu a garrafa. E pronto, bem, quando chegamos ao fim, todos tinham bebido a garrafa. Havia algumas senhoras também que se queixavam porque, pronto, quer dizer, eram mais pequenas e então quando se levantaram começaram a ficar um bocadinho tontas, mas só quando se levantaram, quando estavam sentadas estava tudo bem. E pronto, muito rapidamente passei pelos vinhos todos. Eu fico muito feliz que vocês estejam a receber os vinhos bem, que gostem dos vinhos. Temos outros vinhos que eu acho que deveriam provar depois a seguir. Mas pronto, acho que temos tempo para isso e para muito mais. Eu estou provando aqui hoje pela, talvez, 15ª vez no último mês, talvez, o Caladeça, e realmente é excepcional. O aroma dele é muito intenso. Ele é fora da curva. A gente não precisa nem aproximar muito. A taça, às vezes, está exalando o aroma de cima da mesa. Ele tem um aroma realmente muito elegante, muito, muito gostoso. É um vinho excepcional e realmente uma grande compra. Como tu falou, o custo-benefício desse vinho é excepcional. Né? Para os outros vinhos que chegam no mesmo preço, ele realmente está um patamar acima. Aliás, como todos os vinhos da Idade da Calada. O Porta já é um vinho que entrega muito mais do que custa, o Vale e o Caladeça também, com certeza. Então, sempre custo-benefício, não é só o custo final, mas são vinhos que realmente estão com o preço muito, muito bem ajustado para entregar e surpreender e está competindo entre os melhores das suas faixas de preço. Realmente a gente consegue entender isso e sentir. Acho que o Fernando levantou a mão ali, Fernando. Sim, desculpa, eu não entendi, talvez tenha sido dito, mas eu não prestei atenção. O Caladeça é carvalho francês ou é americano? Carvalho francês. Carvalho francês, tá bem. Tá ok. Obrigado. Eu, pessoalmente, não gosto muito do carvalho americano nos vinhos do holandês, porque não só nos vinhos do holandês, em regiões quentes, eu acho que, na minha opinião, o carvalho americano torna os vinhos demasiado enjoativos, mas só a minha opinião. Eu gosto mais do carvalho francês porque dá-lhe mais complexidade. Ok. Sem ser enjoativo. E eu acho que faz uma composição interessante, que a empresa é franco-portuguesa, né? Então, eu acho que tem que ter a composição da uva portuguesa com a madeira francesa. E, no fim das contas, é a essência da empresa também, né? França e Portugal unidas aí na família e nos vinhos, né? É isso. Uma das coisas que me surpreendeu quando a gente provou os vinhos é que
Normalmente a gente costuma dizer isso, né? O vinho de entrada da adega, da vinícola, ele tem que ser muito bom, porque ele vai ser, na maior parte das vezes, o que mais pessoas vão beber, pelo custo-benefício dele. E o Porta, tanto o tinto como o branco, ele entrega muito naquela faixa dele. Então ele realmente dá uma abertura de portas da vinícola muito boa, porque ele é o cartão de visita. Ele é o cartão de visita para depois alguém querer gastar um pouco mais no Val da Calada e ir para o Caladeça, e amanhã ou depois, quando nós trouxermos o Barão de B, ele dizer assim, poxa, tranquilo, seja se é tinto, se é branco, é acima, ele vai à vontade. Então, eu acho que o Porta da Calada, tinto e branco, foi muito bem conseguido, exatamente por ser um cartão de visita muito bom da vinícola. Isso é muito importante. É muito importante para nós que trabalhamos, né? Para abrir o mercado. Para abrir o mercado, porque é inevitável. O representante, o distribuidor, o parceiro, ele vai querer, obviamente, abrir a garrafa do Porta da Calada ao invés de abrir um Caladeça, óbvio, né? E ele consegue entender toda a da Calada só iniciando com o Porta da Calada tinto e branco, e daí ele vai tranquilo para todas as outras gamas. Isso é muito bom. Isso mostra a qualidade, mostra a qualidade da vinícola logo no início. Não, o vinho mais barato é o mais simples. Não é. Ele é o cartão de visita, ele é o que vai alcançar mais pessoas. Então ele tem que ser bom. Ele tem que ser muito bom. Então, muito bom. Feliz pela parceria, feliz pela conexão de formas de pensar e de entendimentos de mercado, e muito, muito grato aí pela vossa presença. Deixe o pessoal queiram fazer perguntas à vontade, né? Já deu mais ou menos uma hora, mas por mim... Não, eu acho que o pessoal está tímido porque não tinham nenhuma garrafa, devem estar a beber água. Nós no Alentejo usamos a água para regar a reunião. Água para as plantas. Eu continuo a ver água. Para pegar incêndios. Ouro, porra. Bela água, Carlos. Então, eu vou perguntar. Vai, Brunão, é tua a palavra. Para a gente poder começar. Vamos aqui mais alguns minutos, pessoal, porque o pessoal lá em Portugal está mais de meia-noite. E amanhã tem pastorear ovelha e tem muita coisa lá para fazer, então vamos. Verdade. Mais alguns minutos a gente encerra. Olha só, a gente vê um movimento muito forte no Alentejo, e talvez o Alentejo seja aí uma das regiões mais que quebram paradigmas no sentido de adaptar castas estrangeiras, né? A gente já vê ali na Vidigueira o pessoal produzindo Pinot Noir, enfim. Vocês também estão indo para essa linha? Tem algum projeto de produzir algum varietal de casta estrangeira? Como é que vocês veem isso aí? Ora, nós temos duas castas francesas que são importantes para os proprietários, que é o Viognier e o Chardonnay. Pronto, são coisas muito pequeninas, mas aquilo que realmente nós investimos é em castas portuguesas. Para além de, claro, temos também o Syrah, não é? O Syrah é uma casta todo o terreno e que dá vinhos extraordinários no Alentejo. Ainda agora acabei de mostrar um rótulo que nós temos, que é o Caladeça Syrah. Temos pequenas parcelas, por exemplo, de Cabernet Sauvignon também, mas naquilo que nós nos focamos é de procurar variedades portuguesas que tragam coisas novas para o Alentejo. O grande problema do Alentejo é muitas vezes a maturação da uva em excesso. Isto é, nós facilmente, num ano quente, conseguimos ter aragonês trincadeira com 17% de álcool provável. Então, o que é que eu pensei? Pensei, ora, se tenho a oportunidade de plantar vinhas novas, eu vou procurar castas que atingem a maturação fenólica, que é, portanto, a maturação fenólica é quando nós apanhamos, quando a uva está verdadeiramente madura para nós, com um teor de açúcares mais baixo. E por isso plantamos Touriga Franca, por exemplo,
plantamos tinto cão, por exemplo, no caso das tintes, plantamos rabigato, no caso das brancas, temos arinto também, temos alvarinho, para podermos ter uma maturação fenólica, mas ainda assim conseguir fazer vinhos com teor alcoólico moderado, nos 14, 14,5, que é aquilo que no passado era possível fazer no Alentejo e aquilo que no futuro queremos fazer no Alentejo. Portanto, misturar as variedades que são clássicas do Alentejo com variedades que fomos buscar essencialmente ao Douro e que nos vão permitir, em lote, manter o mesmo perfil de vinhos, a mesma estrutura. Lógico que vai haver uma ou outra diferença, é inevitável, mas essa diferença procurar que seja para melhor, mais adaptado ao gosto dos consumidores, procurar sempre que seja para melhor. Maravilha. Opa, estás a falar sozinho, Gustavo. Eu tenho sempre opinião e defendo que o melhor Syrah do mundo é do Alentejo. Não sei se concordam comigo. Eu acho que é o melhor Syrah do mundo. Assim, sem sombra de dúvida. Não. O Syrah do Alentejo em geral, comparando com os Syrahs de outras regiões, tem uma consistência. A gente vai no Syrah da região de Évora, da região de outros de Porto Alegre, conseguimos sempre um Syrah excepcional. É impressionante o Syrah como se adaptou e como é uma uva mundial, né? Ela é o francês, mas tem Syrah no Brasil, tem Syrah em todos os lugares do mundo, e no Alentejo especificamente ela tem uma qualidade, atinge uma, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo. Sim. Eu costumo dizer que o Syrah é uma variedade fácil. É uma variedade fácil porque é fácil de produzir a uva, a videira adapta-se muito bem mesmo. Depois com o Syrah nós podemos fazer um Blanc de Noir, podemos fazer um branco, não é? Com o Syrah nós podemos fazer um bom rosé. Com o Syrah fazemos um vinho de entrada muito bom e com o Syrah conseguimos fazer um topo de gama. Aqui no Alentejo, na mesma propriedade conseguimos fazer isso tudo com o Syrah. É claro que há outras castas que também são muito boas, mas o Syrah é uma casta todo terreno e que se adaptou muito, muito, muito bem ao Alentejo. Syrah e Alicante Bouschet também é característica, mas o Syrah, para mim, no Alentejo É que o Syrah, como ele está no mundo inteiro, a gente consegue comparar. Fala do Syrah australiano, fala do Syrah norte-americano, se fala do Syrah de vários lugares, mas então a gente consegue comparar. O Alicante Bouschet não está tão difundido no mundo, né? Então a gente consegue comparar o Syrah de outros lugares e não chega aos pés do alentejano, na minha opinião. Eduardo, falaste há pouco que do Syrah conseguem fazer o vinho branco, uma casta tinta fazer o vinho branco. É assim tão difícil, é assim tão diferente uma casta tinta fazer um vinho branco do que uma casta branca fazer branco? Existe grande diferença na produção? Existe. Para fazermos um Blanc de Noir, o tinto, a casta tinta não pode atingir um nível de maturação muito, muito elevado, não é? E depois a prensagem tem que ser muito suave, de preferência com prensas também muito suaves, como as prensas pneumáticas que nós usamos, ou então prensas verticais, mas como em champanhe, com uma parede o mais baixa possível, de preferência a espremer bago a bago, não é? E depois, de facto, as castas tintas normalmente têm menos acidez do que as castas brancas. E, como tal, normalmente um Blanc de Noir, por exemplo, no Alentejo, e sobretudo, por exemplo, se pegarmos num Syrah, um Syrah é uma casta que ganha cor na película muito rapidamente. Ora, para fazermos um Blanc de Noir com Syrah, temos que apanhar muito cedo, mas muito cedo mesmo, para que essa cor não vá para o líquido, não é? Portanto, é sempre mais fácil fazer um vinho branco com uvas brancas. Com casta branca. Sim. Exato.
Você não consegue fazer um vinho branco com Alicante Bouschet, né? Por se tratar de uma uva tintureira, é possível fazer? Não. O Alicante Bouschet é mesmo tintureira e tem cor no líquido. Portanto, teríamos que fazer um vinho muito tecnológico para fazer um branco com Alicante Bouschet. Portanto, não me atrevo, eu prefiro guardar o Alicante Bouschet para fazer um bom tinto. É uma casta muito boa que eu também gosto bastante. Evolui muito bem, quer em cuva, como em barrica e em garrafa também. Há Alicante Bouchets com décadas e a evoluir muito, muito, muito bem. Com isso, a Syrah acaba sendo mais versátil, né? Como você falava. Sim. O Syrah é versátil, temos outras castas versáteis também, mas não ao nível do Syrah. Temos a Touriga Nacional também é um bocadinho versátil. Com a Touriga Franca também podemos fazer isso tudo. Mas eu acho que o Syrah é mais completo. Aqui no Alentejo, o Syrah é mais completo. Então, eu quero te dar um desafio aqui, Eduardo. Já que tu é filho de duriense, é um duriense, né? Mas é radicado no Alentejo. E aí, vinhos do Alentejo ou do Douro? Quais são os que te agradam mais, que tu gosta mais? Mas o almoço tua mãe ou os teus? Os teus pais ou os teus? Agora eu vou botar briga na família. O almoço já passou o Natal. Devia ter feito em dezembro essa live. Não, depende. O Douro tem uma variedade incrível de vinhos, né? O Douro, num pequeno espaço de terreno, temos vinhos com exposição sul, vinhos com exposição norte, vinhos com a 100 a 120 metros de altitude e vinhos de 400 metros de altitude. Portanto, uma variedade incrível do Douro, né? Agora, depende dos dias. Há dias em que me sabe melhor um Alentejo e há dias em que me sabe melhor um Douro. Eu gosto verdadeiramente de vinho. Gosto verdadeiramente de vinho e gosto de beber um copo de vinho. Gosto de beber à perfeição, gosto de beber até, como agora, beber um copo de vinho e gosto de apreciar o vinho. E, portanto, tenho vários momentos em que prefiro um vinho mais seco, um tanino mais seco, e então vou beber um Douro. Prefiro um mais frutado, um vinho com um final mais longo, com taninos mais quentes, vou beber um Alentejo. Prefiro um vinho com uma acidez mais marcante, mais mineral, vou um Bairrada. Prefiro uma coisa mais elegante, com um teor alcoólico mais moderado, vou um Dão. Preciso de tomar banho, vou um verde. Não, estou a brincar. Como diz o... Foi bem. Você saiu muito bem. Conseguiu não brigar com a mãe nem com os patrões. Foi muito bem. Gustavo, Eduardo, como diz o seu colega Paulo Laureano, não é que um seja melhor do que o outro, são diferentes. Então, com isso já está respondido. Amigos, eu vou começar a me encaminhar para o fechamento, mas o Luther levantou a mão aqui no chat e gostaria de fazer mais um comentário. Luther, fique à vontade, meu amigo. Bom, quero, em primeiro lugar, aí, agradecer a todo mundo pela participação. Eu sou, talvez, aí o mais novo da turma. Eu quero agradecer ao Alexandre, esse meu representante aí, que é top 10, um cara que eu gosto muito, um cara que tem uma bagagem muito boa para abordar os clientes, e quero valorizar muito o serviço dele aí perante vocês, viu? É um garoto nota 10, tá? Alexandre, depois você me dá um bom desconto, hein, velho? Bom, pessoal, tô aqui em Americana. Já vi que vai pesar pro meu lado. 15 anos aqui batalhando com vinhos, e agora por 3 anos vamos completar, abrimos aqui o nosso espaço, a nossa adega.
Inclusive, eu estava preparando um escondidinho de frango que eu vou servir com vinho português amanhã. Infelizmente, não é o de vocês ainda, né? Mas quem sabe no futuro. Então, quero agradecer aí essa possibilidade de ter participado com vocês. Tenho um desejo enorme de conhecer Portugal. Já levei um pessoal aqui da minha cidade para conhecer aqui a região da Campanha Gaúcha. Agora estou levando o pessoal para conhecer o Vale dos Vinhedos, mas eu particularmente gostaria de conhecer muito Portugal, uma paixão que tenho no meu coração, e espero que um dia Deus proporcione esse momento, né? Então, quero agradecer a vocês aí por ter me convidado, foi a primeira participação com um grupo de peso, né? Não estou falando que vocês são gordos, tá? É que vocês entendem, né? E isso enriquece o meu currículo, e eu fico muito feliz. Alexandre, um beijo no seu coração, e muito obrigado ao pessoal aí, os hermanos de Portugal, né? Que muito bacana estar participando aí com vocês. Obrigado, Luta. Obrigado. Gustavo. Eu tive uma namorada americana já uma vez, deixa eu falar abaixo, que a patroa está perto aqui, já faz mais de 20 anos, mas eu conheço a americana. Fui lá conhecer a sogra americana, pensa na minha situação. Peguei o ônibus, passei 15 horas dentro do ônibus para chegar lá, mas estava bem feliz. Gustavo, só fazer um breve adendo aqui, ó, fazer um apelo para os portugueses aí do Alentejo, para que vocês cultivem o Malbec para a gente derrubar os argentinos, principalmente depois dessa última Copa do Mundo, tá beleza? Nós podemos chamar-lhe Malbec. Já não precisamos de plantar, é só mudar o nome. Sim, e aí ganha com outro. Muda o nome e ganha com os jogadores da casa. Exatamente. Né? Isso. Muda o nome e ganha com os jogadores da casa. Muito bem, meus amigos. Acho que a gente pode encerrar, já é madrugada dentro de Portugal. O papo está muito bom. Não bebemos a garrafa inteira. Ô, Eduardo, como é que acabou a reunião de beber uma garrafa inteira? Acabou acabou em karaokê com as velhinhas. Karaokê, todo mundo se abraçando virtualmente. Gustavo, eu só percebi, as senhoras levantaram-se e ficaram um bocadinho a cambalear, mas eu continuei sentado e só quando eu me levantei é que percebi que eu também já estava a cambalear. Mas consegui chegar a casa porque, bom, não tive que conduzir, fui a pé, portanto, a coisa correu bem. Muito bem, meus amigos. Eduardo, Carlos, Anaíque e todos os que participaram, muito obrigado pela presença. Carlos... Obrigado nós. Obrigado nós. Muito obrigado. É uma satisfação grande, uma honra ter a Herdade da Calada no nosso portfólio. A gente, como importador e como uma empresa desenvolvendo os vinhos portugueses, poder ter um produto que chega com essa qualidade, com essa história, com essas pessoas por trás, é muito importante para a gente. Esperamos vocês no Brasil, brevemente, se Deus quiser. Se puderem vir, serão muito bem-vindos para a gente poder rodar o Brasil com vocês e conhecer os nossos clientes e apresentar pessoalmente tudo isso que a gente apresentou aqui online. Seria um prazer muito grande e agradeço mais uma vez por esse momento. Eu que agradeço, Gustavo. Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme mesmo. Gostei imenso. Gosto sempre de tocar impressões sobre vinhos e falar sobre vinhos. E então com vocês foi mesmo um prazer. Muito obrigado. Podes ter certeza que vais aumentar os teus seguidores agora. Tá? Podem ser. Eduardo Cardial. Eu não sei se é uma grande cabeça. E underline talk and taste. Talk and taste. E fala aí, prova. Talk and taste. E recomendo. É aula de vinho, é aula de enologia, é muito bom. Obrigado, Naik. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eduardo. Obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela confiança. Boa noite para todos vocês. Ela é mútua. Valeu.